que teria motivado o intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo. No entanto, esse entusiasmo não corresponde ao que hoje se divulga. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro espiritismo. A revolução espírita está esquecida. Após décadas de pesquisa em fontes primárias e documentos inéditos, acessando obras, jornais, revistas e folhetos do século XIX, além das bases digitais de bibliotecas de todo o mundo, chegou a hora de resgatar a doutrina espírita original. Com a capacidade de superar as enfermidades morais, atualíssimo e liberal, o Espiritismo, tal como foi proposto por Allan Kardec, é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. Adquira o livro Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec. Oi, boa noite, querida Elisete. Para nós é uma alegria imensa você novamente conquistando nossos corações. Que maravilha. Eu fiquei muito feliz por permitirem me retornar a essa casa e também poder abordar um tema tão relevante e tão profundo como vai ser essa noite. Então, assim, tomara a Deus que eu possa ser clara, poder transmitir assim com fidelidade, com verdade, com simplicidade, todos os ensinos do Espiritismo e de Jesus. Com certeza, querida, com certeza. Então, nós vamos dar uma boa noite também para aqueles que estão nos assistindo ou que vão assistir depois. E dizer que a nossa alegria é imensa estar com Elisete novamente, que ela vem do Rio Grande do Sul, está lá no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, isso mesmo. Então, meu amor, isso para nós é aquela união, a gente está ligada, não é? No mesmo pensamento, isso é muito importante para todos nós. Então, vamos, nesse momento, unir nossos pensamentos, elevando a Deus e a Jesus, para agradecer por esta oportunidade, por esses momentos que vamos passar, nessa aprendizagem da doutrina espírita, que nos traz realmente o caminho verdadeiro para melhor chegarmos à nossa reta final, e a nossa perfeição. Agradecemos, Senhor, por todos esses espíritos, por Zilda Gama, nossa mentora, que está sempre nos auxiliando, e a ela pedimos para inspirar nossa irmã Elisete, para que ela faça o seu trabalho, que ela organizou com tanto carinho. Obrigada, Senhor. Pedimos por todos aqueles que não puderam estar assistindo, mas que também, nessa noite, recebam as bênçãos que já estamos sendo agraciados. Obrigada, Senhor. Continue conosco e que assim seja, graças a Deus.
Então, querida, a palavra é sua, ok? Muito obrigada. Então, vamos lá. Eu, vendo a abertura dessa live, eu fiquei, assim, muito feliz pela coincidência dos assuntos. A mensagem que abriu essa live diz assim, eu até cheguei a dar um print da tela, porque é muito bonito e a gente tem que se atentar a esses detalhes. A doutrina espírita, ela é o grande instrumento que a espiritualidade nos dá para que a gente se aperceba da necessidade de aprimorarmos a nossa moral. Uma moral de conduta, porque no bem da verdade, a humanidade padece da doença da moralidade. Então, até achei muito bonito, porque o meu assunto hoje é fé, conhecimento e moral. E lendo um pouco sobre a bibliografia de Zilda Gama, eu achei tão bonito a história de Zilda Gama, eu confesso que eu não tinha conhecimento, como uma trajetória de uma grande precursora do espiritismo no Brasil. Me tocou profundamente a conduta e a sua atuação dentro nessa encarnação no Brasil, de uma precursora corajosa, de uma mulher valente, vitoriosa, que buscou a frente, enfrentou os preconceitos sociais, as dificuldades e buscou levantar a bandeira da igualdade, das oportunidades, de todas as camadas sociais. Então, tomando conhecimento dessa nossa precursora, Zilda Gama, eu realmente peço muito que nesse momento ela possa me ajudar, me instruir a fazer uma boa conversa dentro desse nosso tempo que a gente dispõe. Hoje eu vou falar então desses 3 grandes temas chamados fé, conhecimento e moral. A nossa conversa vai vai usar como subsídio o capítulo 92 de Vinha de Luz de Emmanuel, chamado Objetivos da Fé. Na verdade, o Emmanuel, nessa abordagem do capítulo 92, ele faz a gente se perguntar para que serve a sua fé. Então, olha, vamos dar uma refletida sobre isso. Nós, caminhantes dessa jornada terrena, passamos por dificuldades, por aflições, por enfrentamentos difíceis, por conquistas também. Enfim, temos a felicidade, muitas vezes, de termos a presença de uma religiosidade na nossa conduta. Digo religiosidade porque não necessariamente se faz a urgência e a presença de uma religião. Porque o Emmanuel mesmo diz lá na abertura do prefácio de Nosso Lar, faz-se necessário uma espiritualidade. Então, quem tem a felicidade de poder contar com o recurso, o instrumento do alto de uma religiosidade, e melhor ainda, digo eu, conhecedora e seguidora dos princípios da doutrina espírita, a gente nunca se sente só, nunca se sente
abandonado. É como se nos momentos de dificuldade eu erguesse a mão e soubesse com certeza que do alto alguma outra mão me alcançará. O que me faz ter esse sentimento de certeza de que temos sempre o amparo e a presença de alguma mão do alto? A nossa fé. E agora, a beleza e a maturidade faz nos perguntar qual a qualidade da nossa fé. E aí o Emmanuel vai dizer assim, no Vinha de Luz 92, para que serve a sua fé? Você já se fez essa pergunta? Qual a finalidade do esforço religioso em nossa vida? Por quê? Por que o Emmanuel fala em esforço religioso? Porque toda prática religiosa exige conhecimento, comprometimento, disciplina, perseverança, propósito. E então isso resume-se na necessidade de um esforço religioso. E aí o Emmanuel pergunta, qual a finalidade desse esforço religioso? Logo depois, ele vai começar a levantar os questionamentos das nossas práticas religiosas. Com que qualidade, com que elevação nós exercemos a nossa fé religiosa? E olha o que ele diz. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé olhe agora, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Se o Emmanuel ousa tocar numa possibilidade, numa grande probabilidade de que as nossas práticas religiosas muito comumente se transformam ou em moeda de troca, o Emmanuel vem nos alertar que é preciso que despertemos para a verdadeira fé. Não irmos para uma reunião, uma palestra no centro espírita, tomar passe, assistir uma palestra online, com o intuito de acumular moeda de troca como o bom cristão. Chegou o momento que é necessário que a nossa maturidade, porque eu acredito sinceramente que quem está aqui nesse momento assistindo, ou então no decorrer de outras oportunidades, porque enfim essa live fica gravada, muitas pessoas acessarão também essa palestra. Mas vale perguntarmos, o que me leva a buscar o conhecimento da doutrina espírita? Apenas para um compromisso religioso? Para eu me considerar um frequentador da casa no momento que eu estiver precisando ter bônus de pedir? Ou que a prática religiosa, que o conhecimento da doutrina espírita seja a grande bússola, como Emmanuel diz, para que nós nos reformulemos, para que nós repensemos as nossas condutas, as nossas
práticas diárias, os nossos comportamentos sociais, comportamentos familiares, como eu me porto no meu emprego, como eu me porto numa fila de banco, enfim, fila de supermercado, enfim. O que a prática religiosa me despertará para que eu realmente leve, conduza a minha atual encarnação num aproveitamento máximo? É esse o ponto que a doutrina espírita entra. Por isso, na abertura desta live, a grande mensagem que a doutrina espírita verdadeira, lá pronunciada, codificada, publicada por Kardec, era a reforma moral da humanidade. A boa nova do Cristo tinha este propósito: a reforma moral da conduta dos espíritos, da nossa caminhada existencial, de modo que a gente construísse a salvação. Olhem o item salvação agora. Na carta de Pedro, tem uma frase que diz assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Mas afinal, o que é salvar-se para a doutrina espírita? O Emmanuel vai abordar no Vinha de Luz esse termo salvação da alma. Aí ele diz assim: o objetivo da fé constitui-se numa realização mais profunda. É a salvação, aquela que se reporta à Boa Nova por excelência. A Boa Nova que é o Evangelho do Cristo. Como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho do Cristo, significa elevar, purificar, sublimar, intensificando a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então, salvar-se não é ir para um céu imaginário, um lugar dos eleitos, aonde eu vou ficar sentado numa nuvem em contemplação, com tudo belo e formoso, enquanto eu salvei-me, enquanto os outros devem fazer por merecer. Então, salvar-se não é este céu imaginário para a doutrina espírita. E é isso que o conhecimento, um dos itens dos nossos temas hoje, vai fazer com que a gente internalize. Internalize no espírito sublime, de modo que essa conduta de sublimar o conhecimento faça com que desperte em nós as grandes mudanças do espírito, alcançando assim uma conduta moral. Vocês vejam como os três grandes temas que a gente está abordando hoje, fé, conhecimento e moral, está tudo ligado. No uso da na prática da nossa fé, no comprometimento da nossa fé, alargada pelo conhecimento, que exige esforço de estudo, de prática, de propósito, de perseverança, de conduta moral, aprimoraremos o nosso espírito e assim a humanidade toda se aprimora.
É preciso, então, que a gente divulgue a todas as possibilidades, a todos os cantos e a todas as pessoas, pelo nosso exemplo, desse aprendizado, dessa iluminação e desse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, fundamentada no Evangelho de Jesus, na conduta, na repetição dos exemplos de Jesus, usando como o nosso modelo. Por isso que ele é modelo. Por que Jesus é modelo? Porque ele pode modelar a nossa conduta. E assim a gente vai alcançando, melhorando, refazendo o nosso modo de ser, porque tudo aquilo que vai internalizando-se no nosso espírito aprimora, melhora, qualifica a nossa consciência. Porque na consciência, como está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou aonde está, enfim, documentado, guardado, registrado. Aonde estão registradas as leis de Deus, as leis divinas do bem proceder, do bem comportar-se, do bem operar na fraternidade da convivência. Salvar-se, então, não é ir para um céu imaginário. Olhem agora. Salvar-se é aproveitar ao máximo a atual reencarnação que nos foi permitida pela misericórdia de Deus. Olhem o detalhe aqui, ó. Aproveitar ao máximo a atual. Isso significa que não nos é exigido da espiritualidade superior, do Jesus, nosso modelo e guia, do nosso Pai misericordioso, que a gente vença tudo de uma vez só. Não há uma prova definitiva, uma prova como se fosse uma prova escolar, que se não passou, não tem mais oportunidade. Na atual reencarnação, salvar-se é aproveitar essa oportunidade para que no despertamento, pelo conhecimento, pelo estudo, pelo esforço próprio, que chama-se esforço religioso, que o Emmanuel cita, a gente possa se capacitar para fazer as melhores escolhas. As melhores escolhas serão produto de uma capacitação da consciência. Uma consciência elevada nos permite e nos habilita a fazer as melhores escolhas, discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, identificar o meu dever de caminhante dessa jornada progressiva da evolução. Então, a consciência, que é essa potência do espírito, ela é pertencimento do espírito individual de cada um e cabe pelo esforço próprio, pelo despertamento, pela tomada de consciência das coisas, a possibilidade de qualificá-la, elevá-la. Então, o que a gente percebe hoje é que a nossa sociedade atua, age em níveis de subconsciência, de comportamentos de responsabilidades, de comprometimentos, de deveres, de honra. Basicamente, o Emmanuel e a literatura espírita nos assegura que a humanidade age em processos mentais deficitários. Por isso, a realidade dolorosa, as realidades tristes
de desarmonia familiar, alto índice de suicídios, aflições intermináveis na alma humana, desencadeando para depressões, discórdias, rebeldias de filhos, pais desorientados na sua tarefa de educar, de serem mentores de seus filhos, a ditadura dos filhos menores dentro de uma família, desconhecendo os limites que deveriam ser exemplificados pelos pais. Tudo isso vai gerando uma sociedade doente, uma sociedade que vive e executa processos mentais subqualificados. Tudo pela dificuldade e a vergonha de muitas vezes nós não termos coragem de dizermos cristãos. Quantas vezes, diante das outras pessoas, nós temos uma coragem erguida, uma coragem de cabeça erguida, dizermos que somos cristãos e somos espíritas. Mas a questão não há necessidade tanto do espiritismo, porque eu digo assim, o espiritismo não quer aqui, não tem o objetivo de ser do proselitismo, não é isso. Mas a coragem de nos dizermos cristãos. Por consequência, a doutrina espírita nos convida a sermos cristãos. Quantas vezes nós não passamos por uma situação de que, eu não vou me posicionar, eu não vou dizer que sou cristã, porque a turma vai debochar de mim. Entendemos o que é isso? Então, no dia que nós tivermos a segurança, uma autoestima construída nos valores firmes, valores familiares, valores morais, fundamentado nas leis divinas, nós não teremos mais omissão de dizermos cristãos. O que possibilita isso? O conhecimento, o comprometimento, a reforma íntima, a prática religiosa, a exemplificação, o exemplo, o modo de ser. Isso tudo, quando nós tivermos internalizado, nós estaremos fazendo o que o Emmanuel está dizendo aqui em 92. Aproveitando ao máximo a atual reencarnação. E para que isso aconteça, não podemos exercitar a nossa fé com o objetivo do comercialismo inferior, que se caracteriza em ir a um templo religioso, seja ele qual for, em busca da solução pronta para a colheita dolorosa daquilo que plantamos na posse do nosso livre-arbítrio. O que o Emmanuel está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quando nós estamos em aflição, em dores, muitas vezes a nossa... vou lá no centro espírita, vou tomar um passe, para ver se passa essa dificuldade que eu estou. Aí o despertamento da doutrina, da verdadeira doutrina espírita, aquela da fé raciocinada. Aliás, o que é fé raciocinada? Fé raciocinada é quando eu compreendo verdadeiramente o meu papel como caminhante para alcançar
o fim, que é a perfeição. Eu compreendo, eu não aceito uma fé dogmática, imposta, sem compreender, sem sublimar, sem internalizar no meu espírito. É quando eu, no meu uso do meu livre-arbítrio, eu me coloco na tarefa de compreender, raciocinar, refletir sobre a minha postura, sobre o engrandecimento da minha fé. Então, eu entenderei que ir a um templo religioso não é uma postura de quem vai pedir com o intuito de receber como uma moeda de troca, e sim aconselhar-se, pedir ajuda do alto, compreender que a grande consequência das nossas dores são causadas por um comportamento que eu posso ter tido em outras encarnações, na atual, dentro de um momento que eu não compreendia o meu papel. Então, muitas vezes nós vivemos as dores das nossas consequências e que só a lucidez da doutrina espírita, do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos coloca num outro papel, e não de revoltados, e sim de resignados, a ponto de perguntarmos: o que eu tenho que aprender com a dor que eu estou vivendo? Só o conhecimento, só a vivência de uma fé elevada, só poder adentrar nos estudos da doutrina espírita é que nós conseguiremos ter essa lucidez de enxergarmos como caminhantes. E aí sim, nós possivelmente saberemos aproveitar ao máximo a atual reencarnação que nos foi permitida pela misericórdia de Deus. O Emmanuel afirma, nesse mesmo capítulo, que a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Orientando-nos os passos, mas não caminha por nós. Tem uma passagem de Jesus que ele diz assim, essa passagem de Jesus está em João, capítulo 15, versículos 7 a 9. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vós. Permaneceis no meu amor. Vocês vejam que aqui está a receita do Cristo. Permanecei em minhas palavras. Porque Jesus disse: tomai a tua cruz, mas eu sou comigo. A tua cruz é mais leve, o jugo é mais suave. Então Jesus e a doutrina espírita vem nos mostrar que as nossas dores e aflições, elas precisam ser enfrentadas por nós mesmos. Quando nós desconhecemos
o Evangelho, nós desconhecemos a doutrina espírita, quando nós desconhecemos o verdadeiro recado da Boa Nova de Jesus, na tempestade das dores, nós podemos nos rebelar, nós podemos nos revoltarmos contra Deus, a ponto de dizer o seguinte: meu Deus, você esqueceu de mim? O Senhor esqueceu de mim, por que comigo? E a lucidez do conhecimento da doutrina espírita nos mostra ao contrário. Enfrentarmos as duras realidades, fortalecendo a fé, buscando conhecimento, instruindo-nos para que a nossa capacitação da nossa alma nos permita fazer as melhores escolhas, controlarmos e dirigirmos os nossos pensamentos, discernirmos do bem e do mal, discernirmos o bem do mal, qualificarmos as nossas condutas. Essa condição foi deixada bem clara por Jesus, que afirmou que quem desejasse segui-lo, tomasse sua cruz e o fizesse. Jesus não prometeu caminhar por nós. Não, não, não. Não prometeu carregar a nossa cruz. Ele prometeu nos ajudar, dando a certeza de que com ele o fardo era mais leve. Como é que eu posso fazer isso? Despertando o meu modo de ser, a minha consciência, reformulando a minha conduta, conhecendo a verdadeira doutrina espírita, aquela codificada, comunicada pelos espíritos elevados, a verdadeira doutrina espírita que está presente nas obras básicas de Kardec. Então, é necessário que todo espírita, por isso, aproveitando esse momento, colheremos os resultados de acordo e proporcionalmente ao esforço próprio. Por isso que o Emmanuel levanta. Qual tem sido a qualidade do esforço religioso? Então, é nesse momento dessa vida cotidiana que nós levamos, a gente precisa parar. A gente precisa se questionar. A gente precisa refletir. A gente precisa silenciar e se perguntar: o que cabe a mim fazer para que o mundo seja melhor? Porque a gente tem ilusão de que, por exemplo, que aquelas respostas que eu dou meio chulas, chula é um termo gaúcho que a gente usa, chulas nas redes sociais, as provocações, as músicas de baixa qualidade, os filmes de baixa qualidade, que a gente ouve, a gente acha que isso é inofensivo. Não. O nosso pensamento se junta numa grande egrégora dos que pensam iguais. E nós criamos pensamentos pestilentas que adoecem a humanidade. Então não há nada inofensivo. Nada do que pensamos, agimos ou fazemos é inofensivo. Tudo fica documentado na grande egrégora espiritual. É esse despertamento que nós precisamos ter. Por isso, da conduta espírita. Urge
que nós espíritas, pelo menos nós espíritas, comecemos a ter posicionamentos mais cidadãos, mais cristãos, mais retos, dentro da oficina que nos cabe. Então, não é imaginando uma ação vultuosa de renome nacional, não. É dentro da oficina que eu opero, dentro da minha família, dentro do meu ambiente, dentro da empresa que eu trabalho, da cidade que eu vivo, do país que eu vivo. Por isso, a urgência de que nós nos despertemos para o papel a que estamos aqui. Tem no Pão Nosso, tem o capítulo 113, que ele cita uma expressão quando Jesus fazia a cura, ele dizia: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma escutavam, depois da cura escutavam essa frase. Aí agora olha o que ele diz: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e na iluminação da vida. A vontade e a confiança. A vontade é a decisão própria, o uso do livre-arbítrio. E a confiança é a certeza, é a fé, é a determinação que nos fará criar uma humanidade melhor. Como é que nós poderemos aprimorar a nossa conduta? Tem no livro O Consolador está bem antigo aqui. É uma edição bem antiga que eu tenho. Na pergunta 364, tem uma pergunta que foi feita por Emmanuel assim: o espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo? Ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias, esperando a palavra dos guias? Olhem aqui a pergunta. Ele está dizendo o seguinte: olha, para o espiritista, a gente vai falar para o público espiritista. Para o espiritista, para evoluir, precisa estudar, meditar, refazer, repensar, ou só ir na palestra lá da casa? Sabe aquela... Eu lembro quando eu era pequena, a minha família é católica, grande parte. Já tem alguns espíritas também, mas na grande parte é católica. E eu ouvi muitas vezes a expressão da minha mãe, do meu pai e da minha mãe, que dizia assim, que a gente deveria ir para a missa todos os domingos. E quando a gente voltava, tinha a seguinte expressão: pronto, dever cumprido, já fizeram a obrigação. E hoje, na maturidade, claro, eu não estou questionando e não estou culpando, não estou julgando a conduta religiosa dos meus pais, porque todos nós damos o melhor que podemos no momento que estamos, não é julgar. Mas me permite avaliar com maturidade religiosa hoje, maturidade espiritual, de que ir ao templo religioso era cumprir uma obrigação. Agora o dever está cumprido. Não. Na doutrina espírita é diferente. É diferente. Não é ir na palestra só por ir, cumprir a obrigação. Não. É o que você tira, por que você vai na casa espírita, por que você é espírita,
o que te leva a buscar os ensinos da doutrina espírita e o que te leva, do que você absorve verdadeiramente para a tua vida do conhecimento da doutrina espírita. Olhem a resposta do Emmanuel. É indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, na meditação, no cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. Está dado o recado. Estudar, meditar, cultivar, aplicar em toda a intimidade da sua vida. A frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz a aquisição do conhecimento. Não traduz a aquisição para o espírito do conhecimento. É preciso que a gente oportunize, internalize, engrandeça os conhecimentos espíritas do Cristo, dos espíritos superiores, da codificação, de modo a transformar a nossa conduta, aplicando a verdadeira conduta moral. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas, das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Então, quando a gente estiver passando pelas provas, pelas aflições, pelas dificuldades, tenhamos claro que teremos a presença dos nossos guias espirituais, do nosso anjo da guarda, como queira. Mas a caminhada é individual. A tarefa da elevação e da superação é própria. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina para viverdes tais experiências com dignidade espiritual. Dignidade espiritual. No instante oportuno. Se nós entendermos bem o recado, as nossas revoltas, as nossas atitudes, a postura cristã e espírita diante das nossas dificuldades será outra. Serão subtraídas? Não pelo guia espiritual. Poderão ser subtraídas por mérito próprio. Alcançado o mérito próprio, por esforço próprio. Mas não serão subtraídas com o intuito de amenizar ou privilegiar espíritos sem esforço próprio. Então, o Emmanuel tem um texto que eu achei muito bonito, que ele é um texto que está em Palavras de Vida Eterna, capítulo 38, chamado Salvar-se. Ele vai dizer assim, ó, o Emmanuel nos diz que salvar-se não é ser arrebatado dos sacrifícios do mundo para um lugar dos favoritos, e sim estar conectado ao auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações, dispostos a esposá-las, a cumpri-las. Quando a nossa fé, ao invés de pedir que nos livre dos sacrifícios, pedir que nos auxiliem para que eu esteja no conhecimento das minhas obrigações, do sacrifício, quando a nossa fé, ao invés de pedir que nos livre dos sacrifícios,
passar a pedir que nos auxiliem para que eu esteja no conhecimento das minhas obrigações diante da lei divina. Aí ele vai dizer o seguinte, ó. No exercício da fé pelo esforço religioso, nós galgaremos e conquistaremos cada um nosso lugar na escada da elevação. E aí ele fecha com uma frase, um conselho que eu achei muito legal. Não nos detenhamos em frases choromingueiras, perdendo tempo sobre o tempo perdido. Então, chega de churumelas, chega de choramingar, vamos fazer com consciência e com atitude o que nos cabe para que a gente dê verdadeiro aproveitamento na atual reencarnação que estamos vivendo, que a gente não perca essa oportunidade de refazer, de remodelar, de reordenar a nossa conduta moral. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a nos orientar através dos obstáculos. Triunfemos sobre nós mesmos. Então, eu acho que fica o grande recado do conhecimento da fé, da qualificação da nossa fé, da necessidade dos nossos estudos, da necessidade de trabalharmos, operarmos para uma elevação moral e sabedores também que a elevação moral é um processo contínuo que ocorre ao longo de várias reencarnações. Não é uma coisa mágica que hoje eu decido que a partir de agora eu vou. A gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez só. Que a gente faça um pouco por vez, mas que aquele pouco seja, sabe, tipo um checklist, fiz, compreendi e internalizei esse degrau. Cada indivíduo é responsável por suas ações, mas também é responsável por suas consequências. No Espiritismo, a moral e a ética são fundamentais para o desenvolvimento espiritual e para a evolução do ser humano. Que a moral espírita que a gente busca engrandecer esteja baseada nos ensinos do Cristo, interpretados à luz dessa doutrina lúcida, consoladora, esclarecedora, que é a doutrina espírita. Então, a cada um de nós espíritas cabe o dever e a tarefa de instruir-se nos verdadeiros fundamentos da doutrina espírita. Sem dogmas inventados, adulterados, na verdadeira conduta que a doutrina espírita traz de modo lúcido, ordenado e simples. Tão simples porque é tão organizado a orientação dos espíritos que, no decorrer do esforço próprio, da elucidação e do conhecimento, a gente vai compreendendo com muita facilidade e aplicando na nossa conduta. Então, que nós não percamos a oportunidade dessa encarnação, não percamos a oportunidade de fazermos uma caminhada melhor, que os nossos dias aqui na Terra sejam dias gloriosos, de esforço e de frutificação. A gente não veio a passeio. A gente tem uma missão. E a missão urge nos chamar aonde nós estamos colocados. Que
Que isso seja o grande despertamento e tomar aqui esse recado, como a mim me é repetido na minha consciência todos os dias, possa também encontrar o ambiente propício de todos aqueles que decidirem e decidiram fazer, por esforço próprio, uma caminhada melhor, para que o mundo seja melhor, para que a humanidade seja melhor, para que, enfim, a gente mereça viver e conduzir o nosso planeta para o mundo de regeneração. Que o céu que nós almejamos seja um céu para todos. Um céu que todos possamos vivenciar. Um céu que, na verdade, é um mundo mais igual, mais fraterno, dentro do mundo que nós estamos vivendo na encarnação atual. Este é o verdadeiro céu. Não é um lugar longe, é aqui. Então, encerro a minha explanação e colocando então à disposição de que eu possa uma condução dos recados. Eu tenho certeza que teve inspiração do nosso Mestre Jesus, dos benfeitores que estão no alto, e que toque o coração de quem tem o terreno preparado dentro da sua jornada. É isso. Oi, querida Elisete, realmente você tocou os nossos corações, porque a sua mensagem é de muita luz. Você soube explanar com clareza das nossas responsabilidades, né? Porque o espírita conhece um pouco e às vezes esquece. Então, você trouxe assim de uma maneira tão leve, mas nos deixando bem claro que ninguém vai fazer por nós, né? Cada um vai fazer o seu. Foi muito bom, eu sei que tocou os nossos corações. E nós agradecemos com um abraço muito apertado, de que você volte quantas vezes for possível, tá bom? E nesse momento, então, vamos mais uma vez os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, nosso Pai, para agradecer por esses momentos de esclarecimentos, de até nos testar na nossa fé, no nosso conhecimento, na moral que a nossa irmã Elisete soube nos convidar para realmente vigiarmos essas nossas condutas, que realmente é o que nos faz seguir nessa jornada de evolução. Agradecemos muito a nossa querida irmã. E nesse momento que nós recebemos tanto, nós vamos unir nossas vibrações para levar o nosso amor, a nossa paz, a todos aqueles irmãos que se encontram em condições enfermas e esperando esse auxílio que nunca nos falta, que vem do alto para nos auxiliar em todas as nossas dificuldades. Agradecemos a nossa mentora Zilda Gama e esses bons espíritos que nos inspiraram e que nos trouxeram momentos de clareza, conhecimento. E assim, Senhor, agradecemos mais uma vez e pedimos que continuem conosco,
agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha querida, um abraço muito grande. Tudo certo, e fico à disposição sempre que eu puder colaborar. Estou aqui. Apostos. Isso, tá, nós agradecemos, ok? Um abraço gaúcho para todos vocês. Isso vai ser para todo mundo. Que bom. Certo, então um grande abraço e estarei sempre pronta. Muito obrigada. Mais uma vez foi um prazer muito grande. Tchau. 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 Audio Jungle.